O canal Conhecimento Liberto apresenta uma obra intitulada como Magia Prática, O Caminho do Adepto por Franz Barbon. Quinta parte. Quinto grau. Grau quinto. O sábio Arquímedes disse uma vez: mostre-me um ponto no universo, aí eu tirarei a Terra de seus eixos. Só muito poucos sabem que essa frase contém um grande mistério oculto, que é justamente aquele da quarta dimensão. Na escola nós aprendemos que tudo possui uma forma: a pedra, a planta, o animal, o homem, enfim, todos os corpos têm um comprimento, uma largura, uma altura conhecidos. Se imaginarmos um cruzamento duplo no meio de uma forma, como por exemplo uma esfera, então se produzirá um ponto no local da intersecção, ou assim chamado ponto de profundidade. Foi nesse ponto que Arquímedes pensou ao formular a frase, pois trata-se tanto de um ponto de partida quanto de chegada. Ele é o núcleo de todas as formas. Do ponto de vista desse ponto, todas as formas são regularmente objetivas, por exemplo, encontram-se em seu verdadeiro equilíbrio. É nisso que reside o segredo da quarta dimensão, portanto do conceito de tempo e de espaço, ou da ausência deles, há com isso também do mistério da magia em ambientes. Recomenda-se ao aluno que medite sobre isso, assim ele poderá alcançar profundidades insuspeitadas a adquirir uma grande intuição como recompensa. Dedicaremos a instrução mágica do espírito do quinto grau à magia em ambientes. Instrução mágica do espírito 5. Magia em ambientes. Nos exercícios anteriores o aluno adquiriu uma certa capacidade de concentração, aprendeu a transpor a sua consciência ou a adaptá-la a qualquer forma. Com isso ele terá condições de enxergar mais longe e mais profundamente. As instruções do quinto grau nos mostrarão como transpor a consciência ao ponto central de uma forma qualquer, desde o menor átomo até o universo mais amplo. Através disso o aluno aprende não só a entender, assimilar, a captar a forma a partir de seu ponto central, mas também a dominá-la. As capacidades que ele poderá adquirir através da assimilação dos exercícios que seguem têm um grande significado para a magia, pois só através deles ele será capaz de promover o equilíbrio espiritual. Esse equilíbrio espiritual é a característica específica básica do princípio do Akasha, ou princípio primordial do espírito. Mas vamos agora voltar aos exercícios práticos. Assuma sua posição costumeira. Coloque à sua frente alguns objetos maiores, eventualmente uma grande esfera, um dado, etc. No início, seria conveniente selecionar alguns objetos bem compactos. Fixe um desses objetos por algum tempo, feche os olhos, transponha a sua consciência ao ponto de profundidade, portanto exatamente ao meio do objeto. Imagine-se, assinta-se no ponto central desse objeto. A transposição da consciência deve ser tão forte a ponto de fazer com que você se esqueça do próprio corpo. Esse exercício é difícil, mas afinal, o treinamento é que cria um mestre. Ninguém deve assustar-se com os fracassos iniciais, mas deve continuar a praticar o exercício com perseverança. Como o homem só está acostumado a 3 dimensões, no começo surgem dificuldades que vão diminuindo a cada exercício. Gradualmente nós vamos nos acostumando à concentração no ponto de profundidade de qualquer objeto. Ao conseguir realizá-lo por no mínimo 5 minutos, passe ao exercício seguinte. Depois de ser bem sucedido, vá escolhendo outros objetos, desta vez não simétricos. A cada vez você terá de transpor a sua consciência ao meio do objeto a sentir-se tão pequeno quanto uma sementinha de papoula, ou mesmo um átomo.
Depois de conseguir fazê-lo sem perturbações, passe a outro exercício, que consiste em assimilar a dimensão e a forma do objeto a partir de seu ponto de profundidade. Quanto menor você se imaginar ali, quanto mais a sua consciência encolher, tanto maior lhe deverá parecer o entorno ou a amplitude desse objeto. Para você, esse objeto escolhido deve ser todo um universo. Essa sensação deve ser mantida o máximo de tempo possível. Ao conseguir isso sem perturbações, tanto com um objeto simétrico quanto assimétrico, então passe para outro exercício. O exercício anterior pode ser considerado como bem assimilado quando você tiver tido sucesso com cada um dos objetos igualmente. Depois de exercitar-se bastante na transposição ao ponto de profundidade, você será capaz de olhar através de qualquer objeto a conhecer intuitivamente a sua estrutura material e espiritual. Ao mesmo tempo, você também será capaz de influenciar qualquer objeto a partir desse ponto de profundidade, portanto do núcleo, carregá-lo magicamente e impregnar a sua esfera mental com um desejo. No quarto grau nós aprendemos a dominar isso através do represamento da energia vital de fora para dentro. Esse grau nos ensina como fazer o mesmo de forma mais penetrante, por exemplo, de dentro para fora. Um mago deve conseguir realizar a mesma coisa com animais a pessoas. Ele também deve ser capaz de fazê-lo com aqueles objetos que não se encontram diretamente diante de seus olhos. Não há limites para a consciência, ela pode se transportar a qualquer distância, por maior que seja. Ao chegar a esse ponto, o aluno deverá passar aos exercícios seguintes, cuja finalidade é transpor a consciência ao ponto próprio corpo, por exemplo, à quarta dimensão do corpo, ao pequeno universo ou microcosmo, portanto ao princípio do akasha do próprio ser. A prática é a seguinte. Sente-se tranquilamente em sua posição habitual, feche os olhos. Transponha a sua consciência ao meio do seu corpo, isto é, a caixa torácica, onde está o coração, ou assim chamado plexo solar. Você deverá sentir-se um simples pontinho, um grãozinho de átomo no ponto central de profundidade localizado entre a coluna vertebral externa e a caixa torácica anterior que envolve o coração. Esse ponto central é o ponto mais profundo do seu corpo. Tente permanecer lá, com a sua consciência por pelo menos 5 minutos. Para controlar o tempo, use um despertador. Partindo desse ponto, comece a observar o seu corpo. Quanto mais diminuto você se imaginar, tanto maior e mais abrangente lhe parecerá o entorno de seu corpo, que se assemelhará a um grande universo. Nesse momento então, pense o seguinte: eu sou o ponto central de meu corpo, eu sou a energia determinante dele. As dificuldades iniciais não devem intimidar o aluno. No início talvez ele só consiga realizar o exercício por alguns segundos, mas com treino constante esses segundos se transformarão em minutos. O aluno deverá ser capaz de manter a sua consciência nesse ponto de profundidade por pelo menos 5 minutos. Ao exercitar-se no 5º grau, ele deverá conseguir transpor-se a esse ponto de profundidade em qualquer situação ou momento, portanto transpor-se ao princípio do akasha, e a partir daí reconhecer tudo o que se refere ao seu ser, atuar nele, por exemplo. Essa transposição da consciência ao próprio princípio do akasha é o verdadeiro estado mágico de transe, que é um grau anterior à conexão com a consciência cósmica. A prática para essa conexão com a consciência cósmica será descrita num grau subsequente. O estado mágico de transe não deve ser confundido com aquele que é evocado pelos médiuns espíritas, caso se trate de uma mediunidade espiritual verdadeira. Na maioria das vezes, é criada uma grande farsa para enganar os crédulos.
Os verdadeiros médiuns espíritas induzem os seus estados de transe através da oração, do canto, ou de alguma meditação, ou mesmo inversamente através da passividade, vazio mental, do espírito, sobre a qual evocam um deslocamento espontâneo da consciência. Nesse estado torna-se possível a indução do corpo astral a do corpo material denso, por elementares, desencarnados a outros seres inferiores, a manifestações a comportamentos estranhos. Do ponto de vista hermético, essas experiências são encaradas como possessões, mesmo quando se tratam de seres de boa índole. Por exemplo, o verdadeiro mago não duvida desses fenômenos, quando são experiências espiritualistas autênticas, mas no máximo ele lamentará a sina desses intermediários médiuns. O mago age de outra maneira, conectando-se aos seres conscientemente. Descreveremos mais detalhes sobre isso num capítulo especial. Instrução Mágica do Alma 5. As indicações práticas do quarto grau nos ensinaram a atrair os 4 elementos do universo ao nosso corpo, represá-los no corpo inteiro e depois em cada parte dele individualmente, promovendo assim uma tensão dos elementos, ou melhor, uma dinâmica desses elementos. Devido a essa tensão, o corpo a cada exercício foi se tornando mais elástico e resistente à pressão sofrida. Esse grau nos leva mais adiante, ao nos ensinar a projetar os elementos para o exterior e a dominá-los, pois sem essa projeção externa o trabalho com a magia prática é impensável. Esse é o motivo por que devemos nos empenhar bastante em dominar essa prática com maestria. Projeção dos elementos para o exterior. Através do próprio corpo e represados pelo plexo solar. Sente-se na posição habitual. Com a ajuda da imaginação, inspire o elemento fogo pelos pulmões aos poros para o corpo inteiro. Inspire esse elemento com sua característica de calor, para todo o corpo, expire o ar vazio. Assim que o calor estiver contido com força em seu corpo todo e o elemento fogo estiver represado, deixe, através da imaginação, que o elemento flua do plexo solar preencha todo o ambiente em que você se encontra. Ao esvaziar o elemento do corpo, você deverá sentir que este se libertou completamente, que o elemento antes represado espalhou-se pelo ambiente, de modo semelhante ao que foi feito na impregnação do ambiente com a energia vital. Repita por algumas vezes esse esvaziamento a represamento do elemento, e a cada libertação de seu corpo represe-o cada vez mais no ambiente. Assim que você estiver livre do elemento, deverá sentir a perceber em seu próprio corpo o elemento represado no ambiente, a ponto deste até tornar-se aquecido. Depois de algum tempo de prática, o calor do ambiente não só será subjetivo, como existirá de fato. Se uma pessoa iniciada ou não na magia entrar nesse local assim preenchido com o elemento, com certeza ela vai sentir esse calor. Um termômetro poderá nos provar se a nossa imaginação relativa ao fogo consegue materializá-lo a ponto de tornar real o calor do ambiente. O sucesso desse exercício depende da vontade e da força de imaginação plástica. Porém, nessa etapa, ainda não teremos a possibilidade de produzir um calor físico que possa ser captado por um termômetro. Mas se um mago tiver bastante interesse em agir fenomenologicamente nessa direção, então, de posse das instruções pertinentes, ele poderá especializar-se nisso, na medida em que passará a concentrar-se no exercício com esse elemento em particular. Mas o verdadeiro mago não se sentirá satisfeito só com um fenômeno tão pequeno, com certeza vai preferir trabalhar em sua evolução, pois está convencido de que com o tempo poderá chegar bem mais longe.
O exercício da projeção no ambiente estará completo quando o mago sentir nitidamente o calor naquele local. Se for esse o caso, então ele deverá dissolver o elemento fogo represado, devolvendo ao infinito, portanto ao universo, a deixando fluir em todas as direções, em forma esférica. Mesmo que o ambiente esteja carregado com o elemento, o mago poderá sair dele quando quiser, sem ter de dissolver esse elemento antes. Ele poderá também determinar o tempo de duração do elemento no ambiente, de modo semelhante à impregnação que vimos anteriormente. Toda a ocorrência depende da sua vontade e da sua imaginação. Mas não é conveniente abandonar por muito tempo um ambiente represado com um determinado elemento, pois os seres elementares gostam de brincar nessa atmosfera, o que geralmente acontece às custas do mestre. Mais detalhes no capítulo referente ao trabalho com os espíritos elementares. Devemos ainda lembrar que caso o mago esteja trabalhando ao ar livre, portanto num ambiente sem limites, então, com a ajuda da imaginação, ele deve delimitar um certo espaço de qualquer tamanho, à sua escolha. A imaginação não deve ter limites, em qualquer caso. Do mesmo modo que com o elemento fogo, você deverá realizar esse mesmo exercício com os outros 3 elementos, isto é, depois do fogo o ar, a água, por último a terra. A organização dos exercícios fica a critério do aluno, pois ela depende das suas possibilidades e da sua disponibilidade de tempo. Ele poderá represar um elemento num dia, outro elemento no dia seguinte, etc., ou então o primeiro elemento de manhã, o segundo à tarde, o terceiro e o quarto na manhã seguinte. Os alunos que dispõem de bastante tempo a muita força de vontade poderão exercitar-se nos 4 elementos em seguida. Esses alunos darão grandes passos no domínio dos elementos. Ao dominá-los todos, poderão prosseguir em sua caminhada. B. Represados pelas mãos. O exercício anterior ensinou ao mago como represar exteriormente, no ambiente, o elemento inspirado através do plexo solar. No exercício seguinte, ele aprenderá a deixar fluir ao ambiente o elemento previamente represado através da respiração pulmonar e pelos poros, não só pelo plexo solar, mas também pela expiração através dos poros de todo o corpo, produzindo assim um represamento de elementos no ambiente. Isso deve ser exercitado da mesma forma com todos os outros elementos. A dissolução no universo, no infinito, ocorre do mesmo modo descrito no exercício anterior. Ao dominar totalmente esse exercício, o aluno poderá prosseguir, realizando esse exercício com as diversas partes do corpo. Na magia são normalmente usadas as mãos aos dedos, aos quais o aluno deve dedicar a máxima atenção. Através da respiração pelos poros, ele deverá represar o elemento em questão em uma das mãos ou em ambas, de tal maneira que, com um simples movimento, ele poderá instantaneamente jogar o elemento da mão ao ambiente escolhido, impregnando-o. Através da repetição constante dos exercícios nós nos tornaremos mestres nisso. O aluno deverá realizar a dominar esses exercícios com todos os elementos, depois poderá seguir adiante. Sente-se na sua posição habitual. Inspire o elemento fogo com a respiração pulmonar dos poros de todo o corpo, represando no corpo inteiro até começar a sentir calor. Então imagine que o elemento fogo represado na caixa torácica, no plexo solar, forma uma esfera de fogo compacta, com um diâmetro de cerca de 10 a 20 centímetros. Essa esfera compacta deve ser tão clara e incandescente, a ponto de parecer um sol brilhante. Então imagine que ela se liberta de seu envoltório solar e passa a flutuar livremente no espaço.
Mesmo flutuando assim no espaço, a esfera deve ser imaginada branca, incandescente, irradiando calor. Conserve essa imagem na mente o máximo que puder. Ao aproximar as mãos dessa esfera, você deverá sentir o calor irradiado. Termine o exercício com a dissolução lenta da esfera no universo, ou até mesmo súbita, deixando-a explodir no nada. Ambas as possibilidades deverão tornar-se corriqueiras para o mago. Do mesmo modo devemos proceder com o elemento ar, com o elemento água, e por último com o elemento terra. Para imaginar melhor o elemento ar, confira a esfera compactada cor azul. A água deverá ser mais fácil de imaginar, mas se for difícil para você, então tente imaginá-la, no início, como um pedaço de gelo esférico. Com certeza não será difícil imaginar o elemento terra como uma esfera de barro. Assim que você conseguir realizar a dominar esse exercício com todas as 4 esferas dos 4 elementos, tente realizá-lo, usando o mesmo método, em outras formas de elementos. No início escolha formas simples, como dados, cones, pirâmides, etc. O exercício pode ser considerado completo quando você conseguir adensar cada um dos elementos que foram represados em seu corpo, numa forma qualquer, projetando-a para o exterior. Só quando o exercício anterior for dominado totalmente é que devemos passar para o seguinte, que descreve a projeção dos elementos diretamente do universo. Projeção externa sem passar pelo corpo. Sente-se na sua asana, respire tranquilamente, sem esforço. Imagine-se atraindo o elemento fogo do espaço infinito, do universo, preencha com ele o ambiente em que você mora. Imagine o universo como uma esfera imensa, da qual você extrai o elemento de todos os lados, preenchendo com ele o ambiente ao redor. Imagine que o elemento fogo é o mais etérico, o mais sutil da fonte primordial. A quanto mais você o aproxima de si, tanto mais denso, material aquente ele fica. Nesse exercício, você deverá sentir o calor em seu próprio corpo. Quanto mais o elemento comprimido for adensado no ambiente, tanto maior será o calor. Você deverá sentir-se como em um forno. Depois, dissolva esse elemento novamente no infinito, através da força de vontade e da imaginação. Repita a mesma coisa com o elemento ar, que também deverá ser atraído de todos os lados do universo esférico, para depois preencher o ambiente adensando-se nele. Nesse exercício você deverá ter a sensação de flutuar no mar infinito de ar, totalmente livre de peso e da força da gravidade. Se esse exercício tiver sido bem realizado, você se sentirá, nesse ambiente assim preenchido, tão leve quanto um balão. O elemento ar adensado deve ser dissolvido em sua substância primordial da mesma forma que o elemento fogo descrito no exercício anterior. Proceda da mesma forma com o elemento água. Imagine-se atraindo esse elemento de um oceano infinito, primeiro na forma de um vapor frio, que você irá adensando cada vez mais à medida em que for aproximando de você a do ambiente. Com esse vapor frio, você deverá preencher todo o ambiente, imaginando-se no ponto central desse elemento aquoso imaginário. Você deverá ter a sensação de um frio gélido, que chega a provocar arrepios na pele de seu corpo material denso. Assim que sentir esse frio, você deverá transferir o elemento água novamente à sua forma primordial e deixá-lo fluir ao infinito. Desse modo, como um mago você será capaz de tomar o seu ambiente fresco e confortável em poucos minutos, mesmo no verão mais quente. Proceda da mesma forma com o elemento terra. Puxe uma massa cinzenta do universo, que, como o barro, vai se tomando cada vez mais marrom à medida em que desce, aproximando-se de você.
preencha todo o ambiente densamente com essa massa pesada. Com isso você deverá sentir o seu peso, assim como a sua força relativa e a pressão em seu próprio corpo. Depois de sentir o elemento terra em toda a sua potência, transponha-o novamente à sua substância primordial, como foi feito com os outros elementos. Como podemos ver, nesse processo a extração e a materialização dos elementos dirige-se exatamente àquele local em que nós os concentramos, sem que o elemento com o qual estamos trabalhando no momento passe pelo corpo. Portanto, tudo acontece fora de nosso corpo. O mago deve dominar ambos os métodos perfeitamente, porque em alguns trabalhos mágicos ele precisa de um elemento materializado através de seu corpo, como por exemplo, na cura de doentes, na produção de espíritos serviçais a elementares. Em outros casos ele precisa do elemento universal adensado, de forma direta. Dominando bem essa prática, ele estará apto a seguir adiante. O exercício seguinte consiste em extrair um elemento do universo, não para preencher um ambiente como no exercício anterior, mas para adensar uma determinada forma escolhida, similarmente ao que descrevemos naqueles exercícios em que foram adensadas formas do elemento no corpo, plexo solar, afixadas fora do corpo, como se flutuassem no ar. A diferença é que agora as formas não são mais criadas no corpo, mas sim diretamente no ar, onde passam a flutuar. Assim um mago deverá saber produzir uma esfera de fogo, uma de ar, uma de água ou uma de terra. Depois de conseguir isso sem dificuldades, ele deverá criar outras formas a partir dos elementos que flutuam à sua frente no ambiente, a depois de certo tempo deixar esses elementos fluírem novamente ao universo. Mas ao fazê-lo, deverá sempre manter a nítida percepção da característica específica do elemento com que trabalha. Deverá até conseguir com que o não iniciado ou leigo sinta e veja o elemento em questão. Mas essas já são grandes conquistas, o resultado de um trabalho árduo nesse campo. Finalmente, ao longo de sua evolução, o aluno deverá ir se tornando capaz de adensar todos os elementos do universo, comprimindo-os em qualquer forma desejada. É esse o objetivo do exercício que acabamos de apresentar. Nesse aspecto, os magos bem treinados conseguem adensar um elemento de tal forma que ele chega a se transformar numa energia material. Assim, por exemplo, com o elemento fogo, você poderá atear fogo em algo que estiver a uma enorme distância. No começo, experimente comprimir uma esfera de fogo diretamente com a imaginação, puxando-a do universo sem deixá-la passar primeiro pelo corpo, até que ela se transforme numa esfera pequenina, quase uma fagulha incandescente. Coloque essa fagulha num chumaço de algodão embebido em material levemente inflamável como éter, gasolina ou álcool. Prepare da mesma maneira uma outra fagulha com o elemento ar e deixe ambas se tocarem. Você verá o chumaço começar a queimar. Depois que o mago conseguiu realizar essa pequena proeza, deverá tentar fazê-lo com o pavio de uma vela normal ou depois com uma lamparina de querosene. Não será difícil. Ele poderá também criar uma fagulha no copo de vidro ou numa garrafa, jogando neles depois uma fagulha de água rápida como um raio. Ao se tocarem ambos os elementos explodem, e o copo ou a garrafa se quebra em 1000 pedacinhos. O próprio mago poderá depois montar essas a outras brincadeiras semelhantes, pois já terá conhecimento e domínio das leis. Mas o verdadeiro mago não deve perder tempo com esses truques de magia. Ele sabe que pode produzir fenômenos naturais através dos elementos, como raios, trovões, tempestades a chuvas, a também afastá-los, fixá-los ou transferi-los.
Todas essas forças, que aparecem ao homem normal como milagres, são naturais para o mago. Fica a seu critério ocupar-se desses fenômenos ou seguir adiante em sua evolução mágica. Entre outras coisas, ele sabe que os faquires do Oriente conseguem, só através do domínio dos elementos, realizar o autêntico milagre da mangueira, em que esta cresce da semente à árvore e finalmente produz frutos, tudo isso em uma hora somente. O aluno tem a possibilidade de controlar também fisicamente o adensamento material de um elemento, na medida em que joga a forma adensada desse elemento num copo de água pura, ou melhor, destilada, repetindo a operação várias vezes. Ele perceberá que com o elemento fogo a água terá um gosto meio azedo, com o ar ele será meio adocicado, com a água o gosto será acre, com a terra mofento. Esse processo pode até ser provado quimicamente, ao molharmos com essa água impregnada uma pequena tira de papel de tornassol. Numa impregnação fúmea bem feita, constataremos que com os elementos ativos, fogo e ar, ocorre uma reação ácida no papel, com a água e a terra ocorre uma reação alcalina. Quem não se lembra daquela passagem descrita pela Bíblia, as bodas de Canaã, em que Cristo transforma a água em vinho? Só um grande iniciado como Cristo poderia ter realizado esse milagre. Não através da influência dos elementos a partir do exterior, mas através do domínio do princípio da caixa da água a ser transformada, de dentro para fora. Com isso está concluído o item sobre o domínio dos elementos na instrução mágica da alma, do grau 5. Ninguém deve seguir adiante sem praticar exaustivamente todos os exercícios a tarefas. Todos os exercícios estão regularmente ordenados a seguem concatenados, pois um sempre depende do outro. Presumo que ninguém terá a ideia de realizar exercícios avulsos ou prender-se a métodos aleatórios, pois assim o desejado sucesso não ocorreria, e além disso o aluno poderia sofrer danos em sua saúde. Tudo isso deve ser considerado. Mas quem conseguir assimilar bem um exercício atrás do outro, poderá seguir adiante com a consciência tranquila, trabalhando em sua evolução mágica a todo vapor. Instrução mágica do corpo 5. Preparação para um manuseio passivo do invisível. Nessa etapa eu apresento exercícios que possibilitam a relação passiva consciente com o invisível, do ponto de vista mágico. Os métodos têm alguma semelhança com os dos espíritas, mas como o próprio mago verá, ele não se transformará num instrumento sem vontade própria, como é o caso do médium espírita. O mago não deve ser um brinquedo de energias incontroláveis, mas pelo contrário, deverá induzir as suas energias conscientemente e aprender a usá-las também com consciência. Para isso ele levará em conta as leis do mundo invisível, assim como as do mundo físico. Para a relação passiva com o invisível apresentamos primeiro os exercícios de levitação, que tem o objetivo de preparar qualquer parte do corpo magicamente a fim de que qualquer ser possa se manifestar com a sua ajuda. A libertação da própria mão. Sente-se confortavelmente diante de uma mesa, coloque as duas mãos sobre ela. Faça um represamento de energia vital na mão direita. Concentre-se, imaginando dominar a sua mão aos seus dedos só com a força de vontade, portanto não com os músculos. Depois deixe essa energia vital fluir novamente ao universo através da imaginação. Comece com o exercício de levitação. Represe o elemento ar no dedo indicador da mão direita enquanto imagina que ele é tão leve quanto o ar. Depois, imagine que conseguirá erguer o dedo só com a sua vontade, enquanto a mão com os outros dedos permanece tranquila e imóvel sobre a mesa. Você deve sentir que não são os músculos que erguem o dedo, mas sim a sua vontade.
Tão logo o dedo tenha se erguido, deixe-o descer novamente, através da sua vontade. Se você deixar de se concentrar enquanto o dedo estiver no ar, então ele logo cairá. Podemos experimentar isso só para constatar se são os músculos ou a vontade que está agindo. Depois de conseguir fazer o dedo indicador da mão direita levitar através da vontade, devemos proceder do mesmo modo com os outros dedos. O exercício de levitação estará concluído quando você conseguir erguer a abaixar todos os dedos da mão direita através da sua própria vontade. O procedimento é o mesmo para a mão esquerda aos seus respectivos dedos. Depois de conseguirmos isso, poderemos tentar erguer toda a mão da mesma maneira, primeiro a direita, depois a esquerda. Se tivermos sucesso nisso, também poderemos prosseguir erguendo todo o braço, não só da mão até o cotovelo, mas também até o ombro. Podemos inclusive ampliar o exercício a erguer ambas as mãos simultaneamente. Se o mago conseguir estender esse exercício ao corpo todo, em pouco tempo ele será capaz de erguer o seu corpo inteiro no ar, usando a própria vontade. Poderá andar sobre a água sem afundar, viajar pelos ares junto com seu corpo, há muitas outras coisas. Mas para realizar todas essas façanhas ele teria que praticar esses exercícios durante muitos anos. Os grandes iniciados conseguem facilmente realizar todos esses fenômenos sem ficar treinando por tantos anos, pois isso depende do grau de maturidade e de evolução mágica de cada um. Um mago evoluído não produzirá esses fenômenos sem um motivo importante, há muito menos para satisfazer a curiosidade dos outros. Em nosso estágio de evolução nós nos satisfaremos só em movimentar as mãos aos dedos. Ao chegar a esse ponto passaremos a outro pequeno exercício preparatório, necessário para a relação passiva com o invisível, cuja prática é a seguinte: sente-se novamente junto a uma mesa, pousando as mãos sobre ela tranquilamente. Então imagine, visualmente, que a mão direita espiritual se desliga da mão física. Coloque a mão psíquica ao lado da mão física ou deixe-a deslizar até os joelhos, através da mesa. Encare a mão espiritual que está à sua frente como a mão verdadeira. Na mão carnal forma-se um espaço livre mental que possui a forma externa da mão. Pense que essa mão carnal é inofensiva e encontra-se na quarta dimensão, no princípio do Akasha. Ao conseguir fazer isso por alguns momentos, volte novamente com a sua mão mental à mão carnal e encerre o exercício. Repita-o algumas vezes até conseguir exteriorizar a mão, da forma acima descrita, por no mínimo 5 minutos. Você poderá trabalhar dessa forma também com a outra mão. Depois de conseguir realizar isso com sucesso, estará preparado para assumir a relação passiva com o invisível. Manuseio passivo. Como podemos ver, esta preparação mágica é diferente daquela dos espíritas, que se comportam passivamente ao pegar um lápis a começar a escrever e a pintar. Se as comunicações que os espíritas chamam de escrita ou pintura mediúnica são realmente provenientes da quarta dimensão, ou como dizem, do além, ou mesmo só do inconsciente do médium em questão, é uma afirmação que deixaremos o mago julgar por si mesmo. Uma mão exteriorizada através do nosso método é realmente transposta à quarta dimensão. Pode ser vista como um ser daquela esfera, que se serve dela e transmite mensagens ao nosso mundo material denso. Com o próprio espírito protetor. Depois de assimilar os exercícios descritos, o aluno será capaz de se comunicar com os seres da quarta dimensão. O mago tentará, sobretudo, estabelecer a comunicação com seu espírito protetor, o guia espiritual que lhe for mais próximo.
Todo aluno de magia sabe que desde o seu nascimento lhe foi destinado, pela providência divina, um ser que possui a missão de protegê-lo, estimulá-lo a inspirá-lo. Dependendo da evolução do karma, esse guardião poderá ser alguém já falecido ou um ser ainda não encarnado nesse planeta, enfim, só uma inteligência. Ela cuida do bem-estar espiritual do seu protegido, geralmente até a puberdade. Quanto mais madura intelectualmente for a pessoa, tanto menos atenção lhe dará o guia espiritual, principalmente aquelas pessoas que nem se lembram deles. O contato vai se dissolvendo. Podemos dizer muita coisa sobre as hierarquias ou graus desses espíritos protetores, assim como sobre suas ações, mas isso extrapolaria o âmbito desta obra. O mago tem a possibilidade de se comunicar com seu guia e através dele saber tudo o que precisa saber. Ele deve ter a certeza de que, caso tenha a intenção sincera de enobrecer seu caráter e trabalhar com afinco, interesse e persistência, então o seu guia será o primeiro a tentar manifestar-se para ele. Portanto, o aluno deve empenhar-se sobretudo em estabelecer um contato consciente com seu espírito protetor. Eis a prática exigida para isso. Pegue um pêndulo sidérico, Verspiesberger, der erfolgreicher Pendelpraktiker. O usuário bem-sucedido do pêndulo. Não precisa ser um pêndulo especial, basta ser um anel ou um objeto pequeno, ou num caso extremo um prego preso a um fio de seda. Enrole a extremidade do fio no dedo indicador, dando muitas voltas. O pêndulo oscilará livre no ar por cerca de 20 a 25 centímetros. Sente-se confortavelmente junto a uma mesa colocando suas mãos sobre ela, apoiando nela o cotovelo da mão que segura o pêndulo. Este começa a oscilar livre sobre o tampo cerca de 2 a 3 centímetros. O cotovelo continua apoiado, e a mão deve ser mantida no alto. A cerca de 5 ou 7 centímetros na lateral, ou atrás do pêndulo, coloque um copo de água, um vaso ou qualquer outro objeto que emita um som. Assim que estiver tudo preparado, de acordo com essas indicações, exteriorize a sua mão mental separando-a daquela que segura o pêndulo, a deixe pousar ao lado da mão carnal. Então deixe-se levar por alguns momentos ao estado de transe, como ensinamos na instrução mental, transpondo sua consciência ao meio do umbigo. Assim você passará à quarta dimensão. Nessa condição você poderá chamar o seu guia a pedir-lhe, em pensamento, que ele se expresse através de sua mão magicamente preparada. Fique tranquilo ao observe o pêndulo, pedindo ao guia que responda não com um toque do pêndulo sobre o copo, talvez com 2 toques, assim com 3 toques. Você ficará espantado ao ver o pêndulo começar a se mexer e a dar as respostas através dos toques solicitados. As pessoas mais sensíveis até notarão que a mão que segura o pêndulo é movida por uma outra mão, estranha a ela. Talvez você também tenha a sensação de que a sua mão é só uma luva, dentro da qual há uma mão estranha que movimenta o pêndulo. Mas as outras pessoas podem nem perceber tudo isso a terem a sensação de que indiretamente o pensamento é dirigido pelo desejo a move os músculos da mão, provocando os movimentos do pêndulo. Isso é totalmente individual, depende do dom de cada um. Caso a ligação com o guia espiritual não ocorra na primeira tentativa, não devemos desanimar com um eventual fracasso. A perseverança sempre leva ao sucesso. Depois de algumas tentativas, todos os alunos conseguirão efetuar essa ligação com seu guia espiritual, ao qual poderemos depois fazer perguntas através do espírito, ou mesmo em voz alta, obtendo as respostas sim, não e talvez.
As perguntas deverão ser sobretudo relativas ao próprio guia, por exemplo, se ele está disposto a se manifestar, se ele já esteve encarnado nesse planeta, etc. Depois de conseguirmos estabelecer esse contato com o pêndulo, podemos, ao invés de tocar no copo, utilizar um tabuleiro redondo. Este é uma placa circular dividida em campos distintos. Em cada um desses campos está escrita uma letra do alfabeto. No meio é deixado um pequeno espaço livre, circular, para se jogar. O pêndulo indicará as letras. Através da soletração obteremos informações mais detalhadas de nosso guia. Depois de conseguirmos isso, podemos montar um tabuleiro maior com o alfabeto inteiro, com todos os números, campos com as palavras. Sim? Não? Talvez. Além dos dias e das horas. No meio haverá um campo livre do qual poderemos partir. Nesse tabuleiro maior, devemos abandonar o pêndulo e substituí-lo por um pequeno copo de licor. Com tinta ou com uma caneta, devemos desenhar uma seta no pé do copo, para servir de indicador. Devemos segurar a parte inferior do copinho entre os dedos indicador a médio, a deixar que a mão do guia movimente indicando alguma letra através da seta. Para que o copinho deslize mais facilmente, podemos colocar o tabuleiro sob um vidro. O próprio aluno poderá depois criar esse e outros meios auxiliares. Além disso, poderá encontrar também diversas referências na literatura espírita, ver Reuser Moller, Die Praxis des Jenseitswerkers. A prática dos contatos com o além. Mas tudo isso são só meios auxiliares iniciais que poderão ser eliminados mais tarde. Outro método consiste em pedir ao guia que erga o dedo indicador da mão magicamente preparada. Nesse caso, ele deverá erguer o dedo uma vez se a resposta for não, 2 vezes se for talvez, 3 vezes se for sim. Se tivermos sucesso nesse procedimento, podemos tentar fazer o mesmo com os outros dedos. Mas perceberemos que sempre haverá um dedo preferencial, que para um aluno poderá ser o indicador, para outro o dedo médio, e para outro ainda o dedo anular. Devemos sempre realizar o exercício com aquele dedo que funcione melhor para nós, o que dependerá da flexibilidade de cada um. Para um mago esse método será bem-vindo, pois assim a sua relação passiva com o mundo invisível, seja com seu guia ou com um desencarnado, também poderá ser ativada em ocasiões em que ele não puder usar um lápis ou um tabuleiro, como por exemplo numa reunião social, na natureza, etc. Podemos até deixar a mão no bolso a obter resposta sim ou não, até mesmo no meio do maior aglomerado de gente, principalmente quando já alcançamos uma certa presteza nisso. Depois de dominar essa técnica, podemos passar à escrita mediúnica. O método é o seguinte: coloque uma folha de papel em branco à sua frente, pegue um lápis, segurando-o entre o polegar e o indicador como se fosse escrever normalmente. Introduza um anel de borracha não muito apertado nos dedos polegar, indicador a médio. Esse anel você poderá fazer sozinho a partir de uma câmara de pneu de bicicleta ou uma mangueira flexível. A finalidade do anel é fazer com que você não tenha que se concentrar especialmente no lápis que está segurando. Em seguida você deverá transpor-se ao transe, evocar o seu guia espiritual a preparar-lhe magicamente a mão direita do modo descrito, pedindo-lhe que escreva com a ajuda dessa mão. No início serão só alguns traços tortos, palavras ilegíveis, mas depois de algumas tentativas já aparecerão palavras inteiras a frases. Quando a folha de papel estiver preenchida, devemos trocá-la por outra, já preparada anteriormente. Desse modo podemos obter todas as respostas diretamente. B. Como os mortos e outros seres.
Ao nos exercitarmos constantemente, obteremos uma habilidade tal que a escrita mediúnica não nos trará mais nenhuma dificuldade. Desse modo podemos chamar parentes, conhecidos, membros da família já falecidos, estabelecendo contato com eles à vontade. O mago verá que não existe um além ou um aquém. São só diferentes graus de densidade na quarta dimensão, em que se localizam os diversos seres. Para ele a morte não será o fim, mas só uma passagem à quarta dimensão. Finalmente quero observar ainda que existem vários tipos de escrita mediúnica, segundo a aptidão de cada um. Citarei alguns. 1. O método automático, mecânico. Nesse método a mão movimenta-se automaticamente sem que o mago saiba de antemão o que ele quer escrever, ou o que o espírito em questão pretende escrever. Nesse caso também podem ocorrer comunicações em línguas estranhas, que o mago não conhece ou nunca ouviu. Podem até surgir imagens ou desenhos. 2. O método inspirador. É o método mais comum. Nesse caso as comunicações parecem-se a um pensamento expresso oralmente, interna ou externamente à pessoa. Quase que já pressentimos o que o ser pretende escrever. Através da repetição frequente, essa inspiração, na relação passiva, torna-se um pensamento e uma audição expressos. Então passamos a sentir as comunicações do fundo da alma ou exteriormente a nós mesmos. 3. O método intuitivo, no qual temos a sensação de que nós mesmos é que vamos escrever. As perguntas formuladas são imediatamente respondidas. Parece que nós mesmos já sabemos as respostas. É um tipo de conhecimento clarividente. A mão escreve conscientemente palavras a frases, sem que tivéssemos ouvido algum som ou tivéssemos sido inspirados por algo. Os métodos também podem surgir misturados, por exemplo, meio automático a meio inspirado ou intuitivo, ou então juntos, inspirado a intuitivo. Só depois de muito tempo de exercício é que poderemos saber qual o método predominante. Quando é empregado correta e honestamente, qualquer método é bom e confiável. O treinamento é que produz o mestre. Ainda gostaria de observar algo em relação às perguntas dirigidas aos seres, às comunicações que podemos obter deles. O mago jamais deverá vangloriar-se de seus exercícios ou de seus sucessos. Quanto mais ele se calar sobre o seu relacionamento com o invisível, tanto melhor para ele. Além disso, ao escolher as perguntas devemos lembrar que se tratam de seres regidos por leis muito diferentes das nossas leis humanas, do plano físico. Os seres que já viveram antes nessa terra estão desorientados, pois nosso plano físico é tridimensional, isto é, dependente do tempo e do espaço, o que não ocorre na esfera da quarta dimensão. Só os seres altamente evoluídos estão em condições de dar informações corretas sobre o tempo, os acontecimentos, o futuro, etc. Por isso o mago deve perguntar aos seres algo sobre sua pátria, seu lar, e para seu próprio aprendizado obter resposta sobre a quarta dimensão. Mais tarde, quando o aluno tiver desenvolvido seus sentidos espirituais, ele não precisará mais do relacionamento com o invisível, porque já terá condições de saber por si mesmo o que o ser poderia lhe dizer. O relacionamento passivo só deve servir para que a pessoa se convença da existência de outro mundo, que será visitado e habitado por todos depois do final da vida. Resumo de todos os exercícios do grau 5. 1. Instrução mágica do espírito. Magia no ambiente. 2. Instrução mágica da AL Ministério do Ambiente. Projeção dos elementos para o exterior.
A. Através do próprio corpo, represado pelo plexo solar. B. Represado pelas mãos, A. De forma bastante dinâmica pelos dedos. C. Projeção externa, sem passar pelo corpo. 3. Instrução mágica do corpo. Preparação para o relacionamento passivo com o invisível. Libertação da própria mão. Relacionamento passivo. A. Com o próprio espírito protetor. B. Com os mortos a outros seres. Fim do 5º grau. Grau 6. Antes de descrever os exercícios do 6º grau, eu gostaria de enfatizar novamente que todos os exercícios até agora apresentados devem estar totalmente dominados para que o equilíbrio seja mantido, inclusive nas etapas mais avançadas do desenvolvimento. Seria totalmente sem sentido pular qualquer uma dessas etapas, ou excluir a negligenciar qualquer um dos exercícios. Surgiria uma lacuna evidente, seria muito difícil para o aluno recuperar um ou outro exercício depois. Portanto, a conscienciosidade é uma pré-condição muito importante para o sucesso. Instrução mágica do Espírito 6. Meditação sobre o próprio Espírito. Nesse grau nós estudaremos a meditação sobre o Espírito. Na parte teórica deste livro eu já descrevi em detalhes o que é a esfera mental e o corpo mental, portanto o Espírito. A missão desse grau é efetuar um retrato do próprio Espírito com suas funções, relativamente aos 4 elementos, além de diferenciar essas funções entre si, o que pode ser realizado através de uma meditação especial. As características do Espírito relativas aos 4 elementos são as seguintes: a vontade, que está subordinada ao princípio do fogo. O intelecto, com todos os seus aspectos paralelos, como a razão e a memória, subordinado ao princípio do ar. A sensibilidade, com todos os seus aspectos, subordinada ao princípio da água, e a consciência, também com todos os seus aspectos, como interligação dos 3 elementos, subordinada ao princípio da terra. Mergulhe em seu íntimo, com seus pensamentos, observe a si mesmo as funções do Espírito, medite sobre isso. Você deverá imaginar claramente cada uma das funções correspondentes aos elementos. Tente diferenciar as funções do Espírito e criar uma imagem nítida delas, depois siga adiante. Esse exercício preliminar é muito importante, pois com ele o mago terá condições de influenciar, dominar, fortalecer ou até desligar essas funções com os respectivos elementos na esfera mental, tanto em si mesmo quanto nos outros. Outro exercício é conscientizar-se de todo o corpo mental no corpo astral junto com este no corpo material denso, como se uma mão estivesse dentro de uma luva de seda sobre esta houvesse outra luva mais grossa. A sua mão deverá sentir ambas as luvas. Da mesma forma deve ser sentido todo o corpo espiritual. Você deverá sentir seu espírito no corpo astral sutil este por seu lado no corpo material denso. Essa sensação é o espírito. Medite sobre isso em todas as ocasiões. Quando você tiver certeza de que o seu espírito impregna o corpo anímico e o corpo material denso, capta-os e movimenta-os, que todas as ações são realizadas por ele através desses 2 envoltórios, então você poderá prosseguir. Todas as pessoas agem de forma consciente, meio consciente ou quase inconsciente, obedecendo a um impulso interior ou exterior, sem que elas percebam.
O exercício seguinte é ensinar a agir de forma consciente, no início em pequenas coisas, depois nas maiores, sempre tentando estender a duração de cada ação consciente. Com a expressão consciente, não queremos dizer que estamos envolvidos na ação com o pensamento ou com toda a nossa atenção, mas com a imaginação e a sensação de que é o espírito que age, com a ajuda da alma do corpo material denso. Por exemplo, ao caminhar na rua eu não devo ficar pensando que sou eu quem caminha, mas que é o meu espírito que o faz, movimentando meus pés astrais e materiais. A mesma coisa ocorre com os braços às outras partes do corpo. Você dominará totalmente esse exercício depois de conseguir isso por no mínimo 10 minutos. Quanto mais tempo você aguentar, sem manifestações colaterais como tonturas, sensações de cansaço e de fraqueza, desequilíbrio, tanto melhor. Por isso o ideal é começarmos primeiro com pequenas ações de pouca duração e aumentá-las gradativamente até nos acostumarmos com essa sintonia a conseguirmos estendê-la sempre que quisermos. Esse exercício é muito importante, pois ele possibilita ao aluno realizar uma ação tanto espiritual quanto astral em conexão com o corpo material, no caso dele trabalhar com a esfera mental ou astral, respectivamente. Uma ação desse tipo é chamada de ação mágica. Agora com certeza o aluno entenderá por que os rituais mágicos realizados por não iniciados a pessoas sem o conhecimento da magia não surtem efeito, pois elas não possuem a habilidade de realizar o ritual de forma mágica, por exemplo, não estão preparadas sintonizadas a trabalhar de forma mental a astral em conexão com a matéria densa. Quando, por exemplo, um magnetizador de cura faz a imposição das mãos ou transmite vibrações magnéticas a um paciente, mas sem irradiá-lo ao mesmo tempo com as mãos espiritual astral, e sem imaginar que a força espiritual está influenciando e irradiando o espírito, a força astral influenciando e irradiando o corpo astral e a força material influenciando e irradiando o corpo material do paciente, então o seu sucesso será só parcial, pois o paciente é constituído dessas três partes indissolúveis: o corpo, a alma e o espírito. Para um mago é óbvio que o corpo mental só influencia a esfera mental ou o espírito, o corpo astral só influencia a esfera astral, portanto a alma, e o corpo material só influencia o mundo material. Essa lei deve sempre ser respeitada. Por esse motivo é preciso que o mago aprenda a se sintonizar tanto espiritual quanto animicamente, haja sempre em conexão com o espírito ou com a alma. Depois de ter aprendido a entendido bem esse assunto, a dominar a sua prática, ele poderá prosseguir em sua evolução. Conscientização dos sentidos no espírito. A próxima lição será a instrução mágica dos sentidos. Primeiro, um exercício preliminar importante. Assim como no anterior, nesse exercício você deverá também conscientizar-se de que não é a sua visão material que enxerga as coisas, mas sim a espiritual, que com a ajuda dos olhos astrais amateriais, físicos, capta o que está à sua volta. Reflita o mais frequentemente possível sobre isso. Você deverá conseguir sintonizar-se por no mínimo 5 minutos na ideia de que o espírito vê através dos olhos corporais. Quanto mais você aguentar, tanto melhor. Repetindo bastante esse exercício, você se tornará mestre. Ao conseguir realizá-lo com os olhos, tente fazê-lo com os ouvidos, imaginando que não são os ouvidos materiais que captam as ondas sonoras, mas os ouvidos espirituais, que com a ajuda dos ouvidos astrais amateriais captam tudo ao redor.
obtendo o mesmo sucesso que conseguiu com os olhos. Faça o mesmo com o tato, imaginando que o espírito, através do corpo astral a este por seu lado com a ajuda do corpo material sente os objetos, o calor, o frio, etc. Pratique bastante esses exercícios, até chegar a realizá-los com os olhos, os ouvidos ou tato num tempo igualmente longo. Se você quiser desenvolver-se mais ainda, poderá realizá-los também com os outros dois sentidos, o olfato e o paladar. Porém, deve-se dar uma importância maior aos três sentidos mencionados anteriormente, ou seja, a visão, a audição e o tato, que são os mais úteis na magia prática. Ao obter o sucesso correspondente nessa conscientização espiritual dos sentidos, tente, da mesma forma que na concentração dos sentidos, sintonizar dois sentidos ao mesmo tempo em seu espírito. Em primeiro lugar, os olhos aos ouvidos. Tente realizá-lo por no mínimo 5 minutos sem interrupções. Depois sintonize três sentidos ao mesmo tempo, ou seja, os olhos, os ouvidos e o tato. Ao conseguir isso, você terá feito um enorme progresso na evolução mágica. Esse exercício preparatório tem um grande significado para a clarividência, a clareaudiência e a sensitividade, deve ser bem dominado. O exercício principal poderá ser encontrado no 7º grau deste curso. Instrução Mágica do Alma 6. Preparação para o domínio do princípio do Akasha. No 5º grau nós aprendemos a projetar os elementos para o exterior. Nesse grau nós avançaremos mais um pouco aprenderemos a dominar o princípio do Akasha referente aos elementos. Como já mencionamos na parte teórica, os elementos se formaram a partir do princípio do Akasha, são por ele dominados e mantidos em equilíbrio. Aquele mago que depois de exercitar-se por muito tempo conseguiu ter êxito com os elementos, também poderá dominar o princípio mais sutil, o éter astral. O exercício é o seguinte: assuma aquela posição habitual do corpo, asana, feche os olhos. Imagine-se num espaço infinito, no qual você é o ponto central. Lá não existe em cima nem embaixo, nem laterais. Esse espaço infinito está preenchido com o material energético mais sutil, o éter universal, que na verdade não tem cor, mas que aparece aos sentidos como ultravioleta tendendo ao violeta bem escuro. É assim que nós o imaginaremos. Inspire esse material etérico através da respiração pulmonar, conduza-o conscientemente ao sangue. Ao consegui-lo, efetue a respiração consciente pelos pulmões pelos poros da mesma maneira que o represamento da energia vital, com a diferença de que ao invés desta última, você estará inspirando o éter na cor mencionada, preenchendo todo o seu corpo com ele. Exemplo: nesse exercício, você deverá manter a sensação de conexão com todo o espaço infinito. Devemos nos desligar totalmente do mundo a nos acostumarmos com essa situação inusitada ao longo de todo o exercício. De qualquer maneira, devemos evitar perder a consciência ou adormecer. Se nos sentirmos cansados, devemos interromper o exercício e escolher um outro momento para realizá-lo, em que possamos estar mais alertas. Ao obtermos êxito na inspiração do Akasha através dos poros do corpo todo, então poderemos prosseguir. Como já dissemos antes, o Akasha é o mundo da origem de todas as coisas. Quando é evocada uma coisa primordial nessa esfera, como um desejo, um pensamento ou uma imaginação, com as respectivas concentração dinâmica da vontade, crença firme e a convicção determinada, então com certeza ela vai se realizar através dos elementos, independentemente do plano ou da esfera em que deverá ser concretizada. Esse é um dos maiores segredos mágicos. Para o mago é uma chave universal, de cuja abrangência ele só se convencerá ao longo de seu aprendizado.
O aluno não deve perder de vista o seu desenvolvimento ético, que o ajudará a só praticar as coisas boas e nobres. Nosso próximo exercício consiste em obter o poder absoluto sobre os elementos nos 3 reinos, através do princípio do Akasha. Provocação consciente de estados de transe através do Akasha. Sente-se na posição habitual e inspire um fluxo de Akasha através da respiração pulmonar dos poros, preenchendo com ele o seu corpo todo. A propósito, devo lembrar-lhe que o Akasha não pode ser represado como a energia vital. Já na inspiração você deverá imaginar que desperta o poder sobre os 4 elementos e que já possui a habilidade de dominá-los. Eles satisfazem todos os seus desejos a ordens, independentemente do plano em que a realização de seu desejo deva se concretizar. A cada inspiração que fizer nessa condição, você deverá sentir o poder sobre os elementos. A crença e a convicção do poder sobre os elementos deve ser inabalável. Nelas não deve haver espaço para a mínima dúvida. Quem fizer todos os exercícios de todos os graus com consciência, obterá, depois de algum tempo de treino, o poder total sobre os elementos. Aquele mago que conquistou o equilíbrio mágico em relação aos elementos, em função disso equilibrou e enobreceu seu caráter, com a melhor das intenções a ideais mais elevados, poderá logo alcançar esse poder. Ele sentirá uma fé muito firme, uma total convicção dentro de si, além de uma segurança absoluta que excluirá qualquer dúvida. Mas ao contrário, aquele aluno que não trabalhou com o esforço necessário, excluiu algumas etapas, exercícios, ou mesmo negligenciou-os, verá surgirem dúvidas diversas, e a influência do elemento que o atrapalha, mas não permitirá que seja dominado. Agora o aluno pode ver por que damos tanto valor à conscienciosidade e à perseverança nos exercícios. No desenvolvimento espiritual não deve permanecer nenhuma lacuna, senão o aluno fica para trás. As coisas então só poderão ser recuperadas com muita dificuldade, às vezes até sob as condições mais adversas, pois os obstáculos serão bem maiores. Domínio dos elementos através de um ritual individual extraído do Akasha. Aquele aluno que tiver certeza de dominar os elementos, conseguirá uma grande facilidade para projetá-los, em todos os planos, tanto para o exterior quanto para o interior. Isso lhe parecerá até um brinquedo de criança. Ao chegar a esse ponto, o mago deve passar o domínio dos elementos a um ritual adequado. Já falei sobre isso detalhadamente no capítulo sobre os rituais. Através de um posicionamento dos dedos, de um movimento das mãos, etc., conforme sua preferência, o mago deverá criar um ritual para esse poder. Com a sua evolução mágica, ele já terá desenvolvido tanto a sua intuição que poderá facilmente elaborar o ritual correto, correspondente àquele elemento em particular. Deverá evocá-lo com uma palavra qualquer, escolhida por ele, uma fórmula, conectando a um determinado som correspondente ao elemento. Nesses casos não podem ser cometidos erros, pois esses rituais são totalmente individuais e pessoais. Por isso, os rituais que o próprio mago cria para esses fins, não devem ser passados a ninguém. Uma outra pessoa poderia ter o mesmo sucesso na dominação dos elementos ao empregar esse ritual, o que ocorreria às custas da energia do mago que os criou. Ao usar esses rituais, uma pessoa que não possui maturidade mágica sofrerá grandes danos, poderá também trazer a desgraça para as outras pessoas, invocadas no ritual.
Por isso devemos ter muito cuidado a escolher aqueles rituais que puderem ser utilizados também numa situação social, com muitas pessoas em volta, como por exemplo, uma posição de dedos que poderá ser feita no bolso da calça. O verdadeiro mago vai considerar essa advertência como totalmente justa. O mago deve sobretudo tentar criar um ritual para um elemento da esfera astral, com o qual ele colocará em ação o efeito desse elemento, ao mesmo tempo usar outro ritual para dissolver essa força imediatamente no momento em que assim o desejar. Do mesmo modo ele deverá proceder com os outros 3 elementos. Assim ele terá criado, através de seu poder, 8 rituais para a esfera astral, ao mesmo tempo 8 rituais para a produção material. Quando, depois de muitas repetições a muitos exercícios, os rituais tornarem-se automáticos, será suficiente executá-los para que o elemento entre imediatamente em ação, conforme a finalidade que se quer dar a ele. Quando o mago quiser suprimir o seu efeito, será suficiente usar o ritual de supressão. Esse método deverá ser exercitado até que possa ser realizado sem esforço e sem qualquer imaginação. Já mencionei aqui que o mago poderá conseguir tudo o que desejar através do efeito dos elementos no mundo astral material denso. Para que essa condição de maturidade seja alcançada, ele deverá ter paciência, perseverança e exercitar-se muito, aprofundando-se cada vez mais. Mesmo depois, quando o aluno atingir etapas superiores, ele deverá continuar trabalhando no domínio dos elementos, até tornar-se um mestre nisso. Se ele tiver ideais elevados e estiver empenhado em praticar o bem ajudando a humanidade, a providência divina o abençoará e o proverá com talentos insuspeitados, que o ajudarão a alcançar um grande sucesso. Instrução mágica do corpo 6. Nessa etapa não será mais necessária uma instrução especial do corpo, pois aplicaremos na prática todas aquelas forças ocultas que o aluno assimilou ao longo dos exercícios, considerando-se que ele acompanhou ou compreendeu todos eles, a que sua prática já se tornou um hábito. Os exercícios prescritos podem ser mais aprofundados, a fim de se alcançar um êxito mais concreto. Não será possível descrever todas as práticas da magia que o aluno poderia dominar, pois eu precisaria escrever mais um livro inteiro. Escolherei só as mais interessantes. Enquanto isso, o aluno já amadureceu tanto, que é capaz de realizar sem problemas as práticas da magia mais elementar, principalmente quando seu objetivo é nobre e elevado. Reconhecimento consciente de séries de diversos tipos. A. Elementais. Ao contrário dos pensamentos, que com suas formas habitam as esferas mental ou espiritual, os elementais são seres com um certo grau de inteligência, criados pelo mago conscientemente. Esses elementais realizam determinadas tarefas no plano mental, e por isso podemos considerá-los como servos obedientes do mago. Este poderá criar toda uma equipe desses servidores, conforme aquilo que pretende obter. Através da criação dos elementais, da assim chamada magia dos elementais, o mago poderá obter tudo o que deseja, quer se trate de uma esfera própria ou de uma outra, estranha. Em função da diversidade, citarei só alguns exemplos. Através dos elementais, o mago poderá influenciar o pensamento de uma outra pessoa, fortalecer ou enfraquecer as energias espirituais e intelectuais dela, proteger a si mesmo aos outros de influências estranhas, transformar amizades em inimizades e vice-versa, produzir um clima favorável no trato com as outras pessoas e dominar com a sua vontade qualquer pessoa com pouca força de vontade e espírito não evoluído. O negociante poderá aumentar sua clientela, em outras coisas, mas os elementais poderão prestar bons serviços.
O mago autêntico, porém, só visará o bem, o altruísmo e o motivo mais nobre, se quiser galgar os degraus mais elevados da maturidade mágica. A prática da geração dos elementais é muito simples, depende da imaginação do mago. Mas devemos obedecer certas regras. 1. Devemos dar ao elemental uma forma determinada, correspondente ao desejo que queremos ver realizado. Essa forma é criada através da imaginação intensiva. 2. Deve ser dado um nome à forma, ou assim chamado invólucro. Tudo que existe, com ou sem forma, deve ter um nome. Aquilo que não tem nome não existe. 3. A tarefa deve ser atribuída ao elemental através da vontade e da força de imaginação. Portanto, devemos lhe comunicar qual o efeito que deverá desencadear. Para isso deve ser utilizado o modo presente e imperativo, como foi ensinado no capítulo sobre o subconsciente. 4. A capacidade de agir deve ser transmitida ao elemental, sem considerar se trata-se de um elemental de efeito temporário ou permanente. Essas regras básicas devem ser obedecidas sem exceções, se quisermos obter êxito no trabalho com os elementais. Usando mais um exemplo prático, pretendo tornar a questão mais compreensível. Suponhamos que o mago tenha a intenção de fortalecer, através dos elementais, a memória ou alguma outra capacidade intelectual de alguém. Para isso, ele deverá fazer o seguinte: imaginar um enorme mar de luz universal, de cuja matéria luminosa ele cria uma enorme esfera de luz. Depois essa esfera deverá ser comprimida, portanto represada através da imaginação até atingir uma dimensão de cerca de 30 a 40 centímetros de diâmetro. Através da compressão da luz, essa esfera passa a se assemelhar a um sol radiante. O mago deverá impregnar essa esfera com o desejo e a firme convicção de que ela obtenha a mesma energia, a capacidade que a fará despertar, fortalecer a melhorar na respectiva pessoa a desejada capacidade mental, como a memória, a arte da oratória, etc. Depois que o mago criou esse sol, esfera, mental, ele deverá lhe dar um nome adequado, como por exemplo Lucis, ou algo assim. Além disso, ele deverá determinar por quanto tempo a esfera deverá agir na esfera mental da pessoa em questão, como por exemplo você deverá agir na esfera mental até que essa pessoa adquira totalmente a capacidade desejada, a esta se tome um hábito permanente. Depois de fixar o tempo, o mago deverá transmitir a ordem para que o elemental, depois de cumprida a tarefa, se dissolva novamente no mar de luz. Assim, de acordo com a expressão mágica, fica determinado o nascimento e a morte do elemental, como no caso do destino de um ser humano ou de qualquer outro ser vivo. Como o elemental não tem noção do tempo nem do espaço, podemos enviá-lo à esfera mental ou do pensamento da pessoa em questão. O envio ocorre subitamente, como se rompêssemos uma corda entre nós e o elemental. Então devemos nos ocupar com outras coisas a não pensar mais nesse elemental recém-criado. Podemos acompanhar o envio com um gesto de desligamento, assim como na criação, que também foi acompanhada do respectivo gesto. Tudo isso fica a critério do aluno, que na atual etapa de evolução deverá ter condições, em função de sua intuição já bem desenvolvida, de formular sozinho essas prescrições a outras semelhantes. Quanto mais desligado do mago estiver o elemental, quanto menos o mago pensar nele durante o dia, tanto mais eficaz ele será na esfera mental daquela pessoa para a qual foi criado. Liberto do pensamento do mago, ele poderá trabalhar independentemente na esfera mental consciente. É conveniente de vez em quando carregá-lo novamente, dar-lhe uma força maior de expansão.
Para isso ele deverá ser chamado da esfera mental da pessoa em questão, usando-se um nome a ele atribuído anteriormente, torná-lo mais dinâmico através de um novo represamento da luz, a depois enviado de volta novamente. Assim que o elemental cumprir a tarefa que lhe foi determinada, ele se dissolverá por si só no mar de luz. Esse exemplo deverá ser suficiente para que o mago tenha uma ideia de como gerar os elementais. A experiência aqui descrita é usada de diversas maneiras pelos iniciados, para inspirar a fortalecer um aluno que está aprendendo. B. Larvas. A diferença entre um elemental e uma larva consiste no fato do elemental ser gerado conscientemente pelo mago, ao passo que as larvas se criam sozinhas, aleatoriamente, na esfera mental correspondente, através de fortes estímulos psíquicos, de quaisquer tipos. Quanto mais forte for o estímulo, tanto maior é a perda de matéria mental da pessoa, tanto mais forte, densa a vital torna-se a larva, principalmente quando aquele estímulo psíquico se repete constantemente. Essa geração aleatória de larvas na esfera mental ocorre com todas as pessoas, magicamente instruídas ou não, jovens a velhas, inteligentes ou não, sem levar em conta o fato delas saberem disso ou não. Quando não se dá mais atenção àquela coisa que provocou o estímulo psíquico, a larva vai se afastando aos poucos, até finalmente se dissolver totalmente e desaparecer. Por isso é que na nossa esfera mental existe uma constante geração e destruição de larvas criadas pelos nossos estímulos psíquicos, o que acarreta uma perda de matéria mental nas pessoas. As causas desses estímulos psíquicos podem ser muitas, mas normalmente são medo, a preocupação, o horror, o ódio, a inveja, etc. A forma assumida por uma larva depende da origem do estímulo psíquico e é sempre simbólica. Quem conhece um pouco o simbolismo vai conseguir ter uma ideia clara a respeito. Por exemplo, um pensamento de amor assumirá a forma de um coração, um pensamento de ódio poderá assumir a forma de um raio ou de uma flecha, etc. Apesar das larvas, essas habitantes indesejadas da mente, não poderem ser vistas por um ser humano normal, elas existem de fato, um mago bem instruído consegue captar a sua existência na esfera mental. Nas pessoas mais sensíveis ou mais estimuláveis, magicamente instruídas ou não, a matéria mental se desprende mais facilmente, por isso as larvas surgem com mais frequência a maior intensidade. Essas pessoas se prejudicam a si mesmas, tanto em sua saúde, ou seja, em sua energia nervosa, quanto também no aspecto espiritual, atraindo outras pessoas que se deixam influenciar facilmente por piedade. Essa é a origem de todas as formas de psicose de massa. Não preciso descrever aqui o quanto essas psicoses podem ser eficazes, pois cada um de nós já deve ter feito suas observações ou ter tido suas experiências próprias sob esse aspecto. Podemos então concluir que a larva se torna tão mais forte quanto mais retornamos à origem do estímulo psíquico a quanto mais lhe damos atenção. Se uma larva chegasse a densar muito, ela adquire um instinto de autopreservação e tenta prolongar a sua vida o máximo possível. Em qualquer oportunidade ela provoca o espírito da pessoa em questão para trazer de volta a sua atenção à origem do estímulo a reavivá-lo. Uma larva tão bem nutrida pode se tornar um tormento para uma pessoa mais sensível ou estimulável, a provocar muitas perturbações mentais, como a mania de perseguição e outras. Quantas pessoas vivem com medo de serem perseguidas ou eliminadas por magos negros, com isso acabam sendo vítimas de sua própria fantasia, ou melhor, de sua própria larva, criada por elas mesmas. Normalmente essas pessoas só percebem isso depois de deixarem o seu invólucro carnal.
Apenas uma percentagem muito pequena é de fato perseguida pelos magos negros. É só lembrarmos das muitas vítimas inocentes do passado, que sucumbiram à Inquisição. Para a humanidade em geral é uma vantagem que a crença nas leis espirituais tenha diminuído com a mudança dos tempos, mas com isso, sem examinar as leis superiores e sem fazer uma distinção correta, nós jogamos fora tanto o joio quanto o trigo. O mago perceberá porque, já no início da parte prática desta obra, nós conferimos um peso tão grande à importância da introspecção, do controle e do domínio do pensamento. Se durante o aprendizado ele não tivesse conseguido submeter o pensamento à sua vontade, poderia inconscientemente criar larvas que cedo ou tarde se tornariam um tormento. C. Espectros. A diferença entre uma larva e um espectro é que uma larva, em função de um estímulo psíquico sempre repetido na esfera mental, assume inconscientemente uma forma condizente com o motivo, enquanto que o espectro possui uma forma determinada, surgida da fantasia da pessoa. Assim como no caso das larvas, os espectros também são fortalecidos, animados e adensados através de evocações repetidas da imagem, qualquer que seja ela. Eles podem se tornar tão fortes que sua influência pode ser exercida não só no plano mental ou astral, mas também no plano material. A seguir descrevo 2 exemplos disso. Um exemplo muito marcante é o assim chamado complexo de perseguição, que descreverei, em relação aos espectros, de 2 pontos de vista diferentes. Existem pessoas que nascem com um aspecto sombrio ou com feições demoníacas a que por isso têm a aparência exterior de um mago negro, talvez sem ter a mínima noção da existência de uma ciência espiritual ou da magia. Quando uma pessoa sensível a facilmente influenciável, enfim, impressionável, por alguma razão se depara com um tipo desses, no seu trabalho ou em qualquer outra ocasião, ela sente imediatamente uma antipatia muito grande por ele. Pode acontecer também que esse tipo sombrio, sem querer, até crie um estranho azar naquele mesmo dia, para a outra pessoa. Esta sem dúvida pensará que se trata de um mago negro. Por algum motivo ela pensará mal desse tipo de pessoa, com isso dará o primeiro passo para se auto-impressionar. Ela se confrontará com algumas pequenas contrariedades do dia a dia e não investigará a verdadeira causa delas, simplesmente vai atribuí-las ao encontro com o tipo sombrio. A atenção é desviada, a pessoa se observa, e a imagem daquele tipo humano torna-se cada vez mais nítida. Ela já se sente perseguida. Os olhos tornam-se cada vez mais brilhantes, o tipo passa a aparecer em sonhos, sua imagem é cada vez mais vívida, às vezes aparece também durante o dia. Finalmente a pessoa se sente seguida, passo a passo. Através da imaginação a imagem poderá adensar-se tanto que até será vista por outras pessoas, mais sensíveis. A pessoa perseguida passa a acreditar em todas as coisas ruins que possam lhe acontecer, a ver aquela imagem diante de si o tempo todo. Procura ajuda, reza, faz tudo o que é possível para afastar aquela influência. Chega a ter um colapso nervoso, um desequilíbrio mental finalmente pode até tentar o suicídio, ou então terminar seus dias no hospício. O espectro cumpriu sua missão. Mas como deve ser grande o susto de um espírito desse tipo quando ele perceber, na esfera mental, que realizou um bem-sucedido suicídio mágico. Que decepção amarga! Nosso tipo sinistro evidentemente não tem a mínima noção de tudo o que aconteceu, de que ele afinal foi só um meio para um fim. Seu rosto, seu comportamento, foram só as formas, os modelos usados pela pessoa que criou aquele ser destrutivo, ou assim chamado espectro, do qual se tornou uma vítima.
Esses a outros exemplos tristes ocorrem com muito mais frequência do que se imagina. Mais rápida e drasticamente com um, a com o outro mais devagar, infiltrando-se mais lenta e subrepticiamente. Se no entanto ousarmos dizer a verdade a essa pessoa, ela não vai acreditar de jeito nenhum, pois o espectro vai agir do modo mais sutil possível para não perder a sua vítima. Caso a divina providência leve esse ser perseguido às mãos de um autêntico mago iniciado, que consegue ver o jogo tenebroso de um espectro, esse iniciado terá a difícil missão de convencer a vítima a mudar a direção de seu pensamento. Às vezes, principalmente quando a vítima está totalmente enfeitiçada por esse espectro, o iniciado precisa interferir de modo extremamente enérgico e drástico a fim de restaurar o equilíbrio. Segue-se o segundo exemplo, que segue o mesmo processo, mas com outra causa. Trata-se neste caso de um espectro erótico. O nascimento dele, se pudermos usar aqui o termo nascimento, é um rosto, um belo corpo de uma pessoa viva ou mesmo um retrato, uma ação, um desenho pornográfico ou algo semelhante, que estimule os sentidos, ou impulso sexual de um ser do sexo masculino ou feminino. Quando a pessoa enamorada não tem a possibilidade de satisfazer seus anseios pessoais, a vontade torna-se cada vez mais premente, o espectro se fortalece, a toma-se cada vez mais penetrante, pois ele se alimenta dos sentimentos de ansiedade. Quanto mais a pessoa se defende contra essa paixão insatisfeita, tanto mais insistente toma-se o espectro. No início ele surge nos sonhos e provoca na sua vítima as mais deliciosas sensações amorosas. Depois, ele atiça nela um impulso sexual e permite que ela realize um ato sexual com ele. As poluições dali resultantes ajudam o espectro a se densificar, a aumentar cada vez mais a sua influência na vítima, pois o esperma é energia vital concentrada, sugada pelo espectro, como se este fosse um vampiro. Não se trata nesse caso do esperma material, mas da energia vital animal contida nele. A vítima perde o chão sob os pés, perde sua força de vontade, gradualmente o espectro conquista sua supremacia. Se essa pessoa não tiver a sorte de ser esclarecida a tempo, para encontrar uma compensação ou uma distração adequadas, o espectro vai assumindo formas de agir cada vez mais perigosas. A pessoa toma-se confusa, para de comer, seus nervos ficam superexcitados, há outras coisas mais. Com a paixão não satisfeita, o espectro pode tornar-se tão denso que chega a assumir formas corporais, levando sua vítima a praticar vários tipos de perversões sexuais. Milhares de vítimas sucumbiram ao espectro, praticando o suicídio, por causa de amores infelizes e de impulsos não satisfeitos. Isso nos lembra vividamente das autênticas ocorrências de íncubos a súcubos da Idade Média e dos processos de bruxaria ligados a eles. Realmente um divertimento perigoso. Munido desses dois exemplos, o mago poderá observar o modo de agir dos espectros, poderá até criá-los. Mas devemos adverti-lo de que corre o risco de ser influenciado ou dominado por eles. Ele conhece o processo que ocorre com as pessoas normais, assim como a constatação consciente do ponto de vista mágico, mas ele não deve se deixar convencer a testar essa prática sozinho. Deve sempre se lembrar da frase mágica: o amor é a lei, mas deve ser consciente. D. Fantasmas são formas vivas imaginadas, de pessoas já falecidas. Darei uma atenção especial a esse assunto para dissipar as muitas dúvidas que ele desperta, assim todos poderão separar o joio do trigo. Quando uma pessoa se desfaz de seu invólucro carnal, ela passa imediatamente à quarta condição agregada, o que normalmente é designado como além.
Sem uma substância de intermediação, não é possível para um ser agir em nossa esfera tridimensional, assim como o peixe não consegue viver sem a água. O mesmo vale para aqueles seres que já foram para o além. Através da imaginação há de lembranças, seja admiração, dedicação, luto, etc. São criadas a vitalizadas formas imaginárias do morto, que passam a ter vida longa quando são constantemente evocadas. Essas imagens, constatadas pelos vivos, são chamadas de fantasmas. É esse tipo de fantasma que se manifesta nas diversas sessões dos espíritas, nas evocações espirituais, etc. Os espíritos brincalhões acuspidores também são fantasmas que se nutrem, densificam e mantêm através da atenção dos que aqui ficaram, como no caso dos espectros. Isso pode ser facilmente constatado quando alguém é citado em lugares diferentes e ao mesmo tempo, o que ocorre através dos médiuns. Esse fenômeno nada mais é do que a manifestação do fantasma do falecido, pois fantasmas podem ser criados a centenas. É lamentável que esses fantasmas sejam identificados pelos médiuns espíritas como pessoas falecidas autênticas. No espiritismo ocorrem muitas fraudes a trapaças. Podemos observar que através de cada médium as manifestações podem ser de muitos seres, por exemplo, num deles manifesta-se um senhor feudal, no outro um artista, no outro ainda um santo, um faraó, até mesmo um anjo, assim por diante. Por isso não é de se espantar que justamente esse campo do saber, por causa do seu grande número de fraudes, produza tantos oponentes ascéticos. Podemos entender por que um fantasma desse tipo passa a ter um instinto de sobrevivência tão forte a se transforma no vampiro do médium ou de todo o grupo, tornando-se um tormento inclusive para toda a vizinhança. Mas com isso não queremos dizer que um mago autêntico, que domina o quarto estado agregado, portanto o princípio do Akasha, não esteja em condições de estabelecer uma conexão com um falecido ou como uma inteligência desencarnada. Já descrevi essa prática na parte referente à escrita mediúnica. Além disso, com a ajuda da imaginação, o mago também está em condições de criar uma forma, um invólucro, transpô-la ao quarto estado agregado e pedir ou obrigar o ser verdadeiro a entrar naquela forma e a se manifestar para o exterior. Essa prática pertence ao campo da necromância ou feitiçaria, não tem nada a ver com o espiritismo em geral que todos conhecem. O autêntico mago só usará essa prática em casos extremos, não evocará um ser para fora de sua esfera, pois aquilo que esse ser do quarto estado agregado puder fazer no mundo material ou astral ou dizer sobre ele, o próprio mago será capaz de realizar através do seu amadurecimento espiritual. Resumo de todos os exercícios do grau sexto. Primeiro, instrução mágica do espírito. 1. Meditação com o próprio espírito. 2. Conscientização dos sentidos no espírito. Segundo, instrução mágica da alma. 1. Preparação para o domínio do princípio do Akasha. 2. Indução consciente do estado de transe através do Akasha. 3. Domínio dos elementos através de um ritual individual extraído do Akasha. Terceiro, instrução mágica do corpo. 1. Reconhecimento consciente de seres de diversos tipos. A. Elementais. B. Larvas. C. Espectros. D. Fantasmas. Fim do sexto grau.